e amados de meu Pai. E eu falo assim com muito prazer, porque eu sei que as pessoas que são interessadas em ouvir e aprender a palavra de Deus são amadas do meu Pai, porque tem interesse em saber a sua santa vontade para as suas vidas. Esse é um segredo, minha amiga e meu caro amigo. É um segredo que, infelizmente, nem todos estão aptos, porque estão mais voltados para os seus próprios interesses, os interesses que dizem respeito às coisas que o reino do mundo oferece. Mas quando a pessoa tem interesse em saber a vontade de Deus para a sua vida, então Deus se revela para elas. Por isso são amados. Por isso são amados do nosso Pai. Porque quando a gente fala em vontade, saber ou querer saber a vontade de Deus para a sua própria vida, isso é um sinal claro, evidente, de que a pessoa tem boas intenções, carrega consigo as boas intenções para com Deus e o que Ele quer da sua vida. Isso é muito importante, extremamente importante, muito, muito, muito glorioso isso. Eu vou mostrar para vocês porque eu sei, quando eu era jovem, e eu não tinha conhecimento de Deus, porque eu nasci numa família católica e eu aprendi algumas coisas do catolicismo, mas não conhecia nada de Deus, nada, zero, porque a gente não tinha acesso à palavra de Deus, nem muito menos os meus pais me falaram da palavra de Deus. Não. Mas, quando a minha irmã teve problema com bronquite asmática, e ela ficava desesperada, sem falta de ar, com falta de ar, no inverno especialmente, ela sofria muito. E quando, uma vez pela madrugada, ela ouviu um pastor norte-americano que estava falando das Sagradas Escrituras. Então, através dela, eu pude conhecer, ter acesso à palavra de Deus. Quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente, se tiver interesse em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, então a gente quer saber o que está lá escrito, o que Deus quer da gente. E isso, oh meu Pai, eu louvo e agradeço a Deus por isso. Porque, lembra que eu falei que Deus usa o mal para fazer o bem? Ele pegou o mal que o diabo tinha trazido para a família e transformou em bem. Porque através da minha irmã eu vim conhecer a palavra de Deus. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a vontade de Deus para a minha vida. Uma coisa que eu sempre perguntava, meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu perguntava depois que eu conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela justamente a vontade de Deus para nós, para cada um de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez de errado ou deixou de fazer de certo. Não importa o quão pecador você é, mas quando você lê e se familiariza com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus, você tem visão. Pode não ter uma visão extensiva, enorme, mas você tem uma ideia
da vontade de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida. É isso aí. Então, a vontade de Deus está escrita na sua palavra. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Não pergunte a ninguém. Não pergunte o pastor, o bispo, nada disso. Vá na Bíblia, que Deus vai responder a vontade dele para você. Porque ele está buscando pessoas que queiram fazer a vontade dele. Tanto é que Jesus ensinou, deixou esse ensino magnífico do Pai Nosso. Como orar ao Pai. Como? Vós orareis assim. Pai Nosso, quer dizer, primeiro o Pai. Primeiro o Pai. Pai Nosso, quer dizer, de todos nós, santificado seja o teu nome. Quer dizer, primeiro para o Pai, santificado seja o teu nome. Segundo, para o Pai também, seja feita a tua vontade. Olha só, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na minha vida, como é feita aí no céu. Eu trago isso para o lado pessoal. Então, se eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade dele. É como o caso, por exemplo, se eu quero agradar a Esther, então eu atendo à sua vontade. Eu quero fazer a vontade dela. E se ela quer me agradar, ela quer fazer a minha vontade. A mesma coisa acontece com você. Você que está me assistindo agora. Se você quer agradar a Deus, então você tem que fazer a vontade dele. Mas para você fazer a vontade dele, qual é a vontade dele para a minha vida? Nas Sagradas Escrituras você vai encontrar a vontade dele para a sua vida. Que maravilha, não é? Não é glorioso isso? É muito forte, é muito glorioso, porque a felicidade da criatura humana é fazer a vontade do seu Criador. Só isso. Se você foca a sua mente, seu coração, para fazer a vontade de Deus, então você pode ter certeza que Ele vai pegar você e vai fazer de você um ícone, vai fazer de você uma criatura bendita na terra, para que Ele seja glorificado, santificado, o nome dele seja santificado através da sua vida. Então, essa pergunta fica aí respondida. Bispo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia que você vai saber. Só ela vai responder com certeza. O Espírito Santo, o Espírito da Palavra de Deus vai responder para você. E quando ele responder, você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai fundo, você vai mergulhar, corpo, alma, espírito. Você não vai querer mais fazer a sua vontade. Você vai buscar fazer a vontade dele. E quando você faz a vontade de Deus, você faz com certeza, com fé, com coragem. Você faz sem medo de dar errado, porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus. Puxa, minha amiga, meu amigo, isso é deveras gloriosíssimo. Você saber da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer fazer a vontade desse alguém. Se eu amo a Deus, como eu costumo dizer, eu te amo, então eu quero fazer a vontade dele. Se eu amo a Esther, eu quero fazer a vontade dela. Desde que não contrarie a vontade do meu pai. Primeiro o meu pai. Então, esta é a lei da vida, da felicidade. Você agrada ao pai e o pai vai agradar a você. Faz a vontade do pai
e o Pai vai fazer a sua vontade, a vontade do seu coração. Quer dizer, você se sujeita à vontade do Pai e o Pai vai encaixá-lo justamente na vontade dele, que é fazer agradar você, porque você sendo feliz, fazendo a vontade do Pai, o Pai vai estar feliz por você. Não é legal? Bacana. Então, se você quer realmente conhecer a vontade de Deus para a sua vida, então Ele vai dirigir os seus passos para que essa vontade seja feita. E é como Davi disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia. Isso é muito glorioso. Muito bem. Então, minha amiga e meu amigo, mas também existe a vontade do homem. Nós temos aí a vontade de Deus e temos a vontade do homem, do ser humano. Aí é que está a guerra que o ser humano trava a cada momento da sua vida. Porque se Deus é o Senhor desse ser humano, então esse ser humano quer fazer a vontade de Deus. E vai buscar nas Sagradas Escrituras o que é que Deus quer de si. Agora, se o ser humano não está interessado em fazer a vontade de Deus, é porque ele não o serve, ele não serve a Deus. Porque o reino de Deus é formado de servos que fazem a vontade de Deus. É isso. O reino deste mundo é formado de pessoas que fazem a sua própria vontade, que indiretamente fazem a vontade do diabo. Então, por isso que o mundo está assim. O reino do mundo jaz no inferno. E quem quer satisfazer a sua própria vontade está inserido dentro deste reino, o reino do mundo. Mas quem quer fazer a vontade de Deus é sinal que está no reino de Deus. Então, a vontade do homem está apegada ao quê? Ao seu coração. Isso mesmo, ao seu coração. Isso é tão forte, mas tão forte, que Jesus disse assim, olha só que bacana. Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O tesouro que você tem está em fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade. É isso aí. Quem é Senhor seu? Deus ou você? Se for Deus, você quer fazer a vontade dele. Mas se for você mesmo o Senhor da sua vida, então você quer satisfazer aos caprichos e desejos e cobiças do seu próprio coração. Aí está a guerra que muita gente tem travado no seu dia a dia. E por isso que os casamentos são desfeitos, casamentos que começam bem e terminam mal. Por isso as sociedades começam bem, terminam mal. Por isso que esse mundo está uma baderna, uma bagunça, virado de cabeça para baixo. Por quê? Porque cada um quer fazer a sua própria vontade. Poucos, infelizmente, poucos são os que querem fazer a vontade de Deus. E essa é a razão também, porque Jesus disse, muitos são chamados,
mas poucos os escolhidos. Então, quando a gente quer atender aos caprichos do nosso coração, nós queremos fazer a vontade nossa. Em outras palavras, nós somos senhores de nós mesmos. Senhor, deixa eu fazer a minha vontade, depois eu vejo se vai dar tempo para fazer a tua. É isso aí, minha amiga. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa é a palavra de Deus. E você agora tem consciência da sua situação, da sua posição em relação a Deus. Porque a sua posição em relação a si mesmo, você já sabe, eu quero fazer minha vontade. Eu quero ser cabeça. Eu quero ser cabeça. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero mandar. Eu não quero ser servo, eu quero ser patrão. É uma coisa que eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim. Eu não nasci para ser rabo, eu nasci para ser cabeça. E eu olhei para ele e disse assim, olha, eu não faço questão de ser rabo, eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E olha só, como Deus é bom, como Deus é glorioso. E Ele é que tem nos honrado. Não porque merecemos, não. Mas porque nós manifestamos o desejo, a vontade, a cobiça, a gana de fazer a vontade dEle. Então, todo dia nós estamos aqui levando para vocês o pouquinho daquilo que Deus nos tem dado. Todo dia, todo santo dia, nós tomamos emprestado o que Deus nos dá e passamos adiante. Quem tem juízo, quem pensa, quem tem juízo e realmente quer fazer a vontade de Deus, pega o Espírito e aplica dentro de si, graças a Deus. Porque é o meu maior desejo passar esse tesouro que Deus me tem dado para você que me assiste neste momento. Aliás, falar em tesouro, não vou esquecer de falar para vocês, tem pessoas aí mal intencionadas que estão usando o meu nome para pedir dinheiro, para passar Pix, para pagar a despesa, para pagar isso, para pagar aquilo. Olha, eu não pedi nada, não estou pedindo nada e não quero nada, nada, zero. Nós não precisamos disso. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então, por favor, se você receber algum e-mail ou alguma comunicação em meu nome, é mentira, que eu não faço isso. Nunca fiz isso. Eu não peço nem oferta para a igreja que dirá para mim, para pagar alguma despesa minha. Então, por favor, eu não quero que você faça isso. Se fizer, porque eu estou recebendo aqui reclamações de pessoas que estão mandando contas para pagarem em meu nome. Não faça isso. Se você receber, pode ter certeza, é fake, é falso, é mentira. Porque eu não peço nada, zero, através da comunicação que Deus nos tem dado. Eu estou aqui para comunicar exclusivamente a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Para que você seja feliz. Porque quem ama a Deus quer fazer a vontade dele. É ou não é? Fala a verdade. Então, o tesouro, esse tesouro, eu de forma nenhuma vou abrir mão dele. O que Deus me tem dado é o que nós temos passado para vocês.
E todo dia eu oro, meu Deus, ensina-me a dar aquilo que o Senhor me tem dado. É isso que eu quero, que você receba o que Deus me tem dado. E esta lição, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o seu tesouro é a palavra de Deus, é porque você tem o coração em querer, desejar fazer a vontade de Deus na sua vida. Agora, se você tiver o tesouro dentro de si, obviamente você quer pegar o tesouro da palavra de Deus, aplicar para acrescentar no seu coração o seu tesouro, somar tesouro no seu coração. Então, você vai fazer a sua vontade e, consequentemente, você vai ficar frustrado. Os 10 leprosos foram de fé, tiveram fé para obedecer a palavra de Jesus em princípio, mas somente um voltou para agradecer, para reconhecer o Senhor Jesus como o seu Senhor, e ele foi salvo, os outros 9 não. Então, tome isso como exemplo, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, e os escolhidos querem fazer a vontade de Deus. Dá licença um instantinho. Isso é muito forte, muito glorioso. Muito glorioso. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber a vontade sua para a sua vida? Consulte o seu coração. Veja o que ele quer. Quais são as necessidades dele? Quais são as vontades dele? Então você tem aí o Senhor verdadeiro e o Senhor falso, que é o seu coração. O próprio Deus já dá a dica que o coração é enganoso e cruel, desesperadamente corrupto. Quer dizer, o nosso coração, o coração humano, é inclinado para o mal. Por isso o mundo está nessa situação. Mas quando o coração é colocado no altar, está aqui a minha vontade, meu Pai. Está aqui os meus desejos, todos os meus sonhos, todas as minhas ambições, tudo o que o meu coração tem carregado até aqui, eu deposito no teu altar. Seja feita a tua vontade na minha vida. E é isso que agrada a Deus. E por falar em vontade de Deus, nós queremos chamar sua atenção para o próximo domingo, quando nós estaremos comemorando o Dia das Mães, mas, sobretudo, nós vamos orar pelas crianças em todo o mundo. Quem trouxer sua criança na Igreja Universal do Reino de Deus no próximo domingo, a criança vai ser ungida com óleo. Nós vamos ungir todas as crianças, procurando guardá-las, protegê-las dos adultos. Porque, às vezes, o maior inimigo da criança é o seu próprio pai ou a sua própria mãe. Então, nós vamos ungir as crianças para que sejam protegidas pelo nosso Pai. Você concorda comigo? Jesus disse que se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, seria feito no céu. E nós vamos concordar nesse propósito. Você crê? Eu creio. Então, vamos orar pelas crianças, coitadinhas, que elas não têm culpa das suas mazelas, as mazelas que elas têm sofrido neste mundo por causa dos pais que não têm sido pais, mas têm sido algozes, têm sido maus para com elas. Vamos então pedir o nosso Pai
o Pai nosso que venha cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. Eu não tenho criança em casa, mas eu quero que a sua criança seja adotada por toda a Igreja Universal em todo o mundo, para que ela venha ser protegida por Deus. Nós vamos orar para a proteção das crianças domingo que vem. Graças a Deus. E essa é uma direção da vontade de Deus para a igreja. Eu estava falando sobre o fato de algumas crianças vinham trazidas pelos seus pais até Jesus. Mas os discípulos de Jesus, os discípulos tentando agradar ou pensando que estavam agradando a Deus, evitavam, não deixavam que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais, quem não receber o reino de Deus como uma criança que é humilde, naturalmente é humilde, quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. E é isso mesmo, nós somos as crianças. Você vai trazer sua criança domingo que vem e nós vamos ungí-las com o óleo da proteção divina. Vamos consagrá-las para Deus. Já na porta da igreja, a criança já vai ser consagrada. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Inclusive, até o estacionamento, se você vier de carro, você não vai ter que pagar nada. É de graça. Graças a Deus. Então, domingo que vem, prepare-se para trazer a criança, sua criança. Mas, voltando à vontade de Deus, você quer conhecer a si mesmo e saber quem você é diante de Deus? Primeiro em relação a Deus, depois em relação a si mesmo. Quando você descobrir que quando você tem interesse em ouvir a palavra de Deus, não para ser mais sábio, não para ter mais conhecimentos, não, mas para saber da palavra de Deus qual é a vontade dele para a sua vida, então você tem uma intenção boa, você pode ter certeza que Deus vai revelar pessoalmente, ele, o Espírito Santo, vai revelar pessoalmente para você a vontade dele para a sua vida. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião. É o próprio Deus que vai dirigir você. Então, quando você lê a Bíblia, você vai saber da vontade de Deus para a sua vida. Agora, quando você avalia, pesa o seu coração, você vê que seu coração quer ser agradado. Ele não quer dividir-se com Deus, não quer ser dividido com Deus, não, ele não quer ser dividido com ninguém, primeiro é o seu coração, aí está a razão principal, porque muita gente conhece Deus, conhece a palavra de Deus, tem as Sagradas Escrituras na ponta da língua, mas não tem o Espírito Santo, o Espírito da palavra. Por quê? Porque quer receber o Espírito Santo para satisfazer o seu ego, o seu coração. Não, eu também tenho. Você tem? Eu também tenho. Quer dizer, uma pessoa assim, invejosa, que é o Espírito Santo porque você recebeu. E essas pessoas ficam buscando línguas estranhas. Elas ficam querendo falar em língua estranha para que possam dizer para as outras: eu também falo em línguas, eu também tenho o Espírito Santo. E aí o diabo deita e rola, porque se a pessoa tem ambição de receber o Espírito Santo para falar em línguas estranhas, ou mesmo profetizar, então essa pessoa não está pensando em Deus, está pensando em si mesmo, em agradar ao seu próprio coração. E o diabo aproveita isso e traz o espírito do engano. Aí entra o espírito do engano, o espírito da mentira.
o espírito do engano, da ilusão. A pessoa se agrega, se agarra, se apega a uma religião e aí fica cultivando o agrado ao seu coração. Mas não tem o Espírito Santo, ela não tem vida. Ela pode ter conhecimento bíblico, ela pode conhecer a Bíblia de capa a capa, igual o diabo. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo. Só que ele não deixa de ser Satanás. O diabo também, os demônios também conhecem a Bíblia. Mas continuam na mesma situação. Assim também são as pessoas que querem satisfazer aos caprichos do seu coração, que é a sua vontade. Jesus disse, onde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, melhor dizendo, ali estará também o vosso coração. Então, agora você pode ver aonde está você, diante do altar, com o seu coração entregue, querendo fazer a vontade de Deus, ou inclinado diante do seu próprio coração, da sua própria vontade. E aí você sabe que vai ser infeliz, porque o coração é enganador, e o coração é corrupto, e o coração é cruel, muito cruel. Prova está dos maus casamentos, que foram feitos em cima do coração, e o casamento foi um fiasco, foi um fracasso. É ou não é? Então, amiga e amigo, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Então leia a Bíblia. Você quer saber a vontade do seu coração? Você então vai buscar na Bíblia aquilo que está prometido para você satisfazer aos seus caprichos, ao seu coração. Se você quiser buscar a palavra de Deus para saber a vontade de Deus para a sua vida, então ele vai revelar isso para você pessoalmente. Por isso que o diabo tem enganado as pessoas. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele diz que o Deus deste século, quer dizer, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Os incrédulos querem agradar a si próprio, querem agradar o seu coração. A riqueza dos incrédulos é o mundo, é o reino deste mundo. Então o diabo cega essa gente. Não consegue enxergar um palmo à sua frente. Por quê? Querem satisfazer a vontade de si próprio. Por isso, essas pessoas têm o coração de pedra, não entendem a palavra de Deus, não compreendem nada do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Claro, como é que Deus vai revelar a vontade dele para uma pessoa que quer servir a si mesma? Não tem condição. Ela pode ser religiosa, pode ser caridosa, pode ser bondosa, ela pode ser o que for, mas se não tem interesse em satisfazer a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, então ela vai continuar cega e sem o Espírito de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, a vontade de Deus, quem crê em mim, como o meu Deus fala, o meu Pai fala. Então, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje nós começamos os jejuns de Daniel até o dia 24, justamente para isso. Sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas cobiças, sacrificar o nosso coração, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, a cada segundo, rasgar o coração, deixá-lo no altar, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E no dia 24, o dia de Pentecostes, é o dia propício, que se celebra o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo.
você que sacrificou a sua vontade para fazer a vontade de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. E o Espírito Santo vai fazer isso. E ele, Jesus é que dá o Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, vai te guiar de acordo com a vontade de Deus. Desde agora e para sempre. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.